Glória a Deus, aleluias. Exaltado seja o nome do Senhor mais uma vez. Mais uma mensagem da parte do Senhor. E como tenho dito, isso é bom, ouvirmos mais da palavra do Senhor, porque eu creio pelo ouvir a palavra de Deus. E que Deus continue a nos abençoar, que Deus continue a falar poderosamente em nossos corações, em nome de Jesus. Quero hoje falar sobre uma pessoa bastante famosa, né? Nós conhecemos bastante, e no livro de 1 Samuel, capítulo 17, fala sobre esse alguém que tornou-se rei de Israel. E quero iniciar lendo capítulo 17 de 1 Samuel, a partir do versículo 31, e diz assim a palavra do Senhor: Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. Antes de continuar lendo o texto, na verdade, se você parar e for ler, o relato que vem contando anteriormente fala de um gigante chamado Golias, que estava desafiando os exércitos, ou o exército de Israel. E daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. E nesse momento aqui, quando Jessé, pai de Davi, envia Davi para levar alimento para os seus irmãos, e o rei Saul, na época desse momento, o rei Saul anuncia que aquele que descesse, que pelejasse com o gigante, receberia coisas, iria parar de pagar os impostos e teria benécias, digamos assim, que eu não vou parar agora para ler. E nesse momento aqui, a partir do versículo 31 do capítulo 17 de 1 Samuel, diz assim: ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi estava perguntando o que é que o rei prometeu que iria dar a quem enfrentasse e matasse o gigante. Então Davi perguntou, e de repente ele se propôs a lutar, e o rei Saul manda chamar Davi. E no versículo 32 diz assim: disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Veja que coisa. 34. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. E eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. 36. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Aleluia. Primeiro, pensar um pouco. Os filisteus tinham um homem, um gigante chamado Golias. E se você for parar para ler o Antigo Testamento, você vai ver que houve guerras entre o povo, a nação de Israel e os filisteus diversas vezes. E eu acredito que quando esse gigante, que tinha mais ou menos uns 3 metros, e que devia ser muito forte, e era, como disse Saul, ele é desde a sua mocidade um guerreiro. E eu não vou entrar nesses detalhes, mas fala das armas que ele trazia. Eu imagino que quando os filisteus chegaram, diz a palavra do Senhor, que estavam o exército de Israel de um lado, o exército filisteu do outro, em um vale. E passaram cerca de 40 dias, Golias afrontando o exército de Israel. E todos temeram, todos ficaram com medo de descer e lutar com ele, porque ele tinha dito: aquele que descer e lutar comigo, se me vencer, todos nós serviremos. Só que o povo tinha ficado com medo, mas Davi chega ali. E aquele, agora homem gigante, tinha
sido preparado para a peleja desde muito moço. E imagino eu que os filisteus devem ter pensado: temos agora um triunfo, temos agora alguém que é preparado para a guerra, de uma estatura muito grande, e com certeza ele haverá de lutar e vencer. Penso eu que os filisteus prepararam Golias para aquele dia, para vencerem o exército de Israel. Mas se você for parar para olhar, quem Deus estava preparando era o improvável. Primeiro os filisteus preparavam um gigante, mas Deus preparava alguém moço, que não tinha lutado guerras, porque os irmãos mais velhos de Davi que tinham ido à peleja, como diz o texto bíblico, e eles tinham preparado aquele gigante para aquele momento. Mas eu penso que Deus já preparava o seu guerreiro improvável, e eu penso que Deus muitas das vezes nos surpreende com o improvável. Com quem venceria o gigante? Aquele que sequer estava na guerra, aquele que não tinha participado de guerra ainda, e aquele que, à vista de alguém tão forte, preparado, alguém que era gigante, de certo que não venceria a batalha nos olhos humanos. E como Davi vencer aquela batalha? E nós sabemos o resultado no que deu. O texto depois, se você parar e ler, você vai ver que Davi, com a funda, vence o gigante, depois arranca-lhe a cabeça, e Israel prevalece sobre os filisteus. Mas quero chamar a atenção em algo que Davi disse e que é necessário que eu e você atente para isso. E quero reler um texto que diz assim a palavra do Senhor. Davi conta que no versículo 35, eu saí após ele, quando ele fala que teve um leão, um urso que arrebanhou um cordeiro. No versículo 35 ele diz: eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri. E atente para o 36: o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este circunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército de Deus vivo. E fecha no 37 dizendo: disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Davi apresenta a Saul, porque Saul diz: você não pode, como iniciei lendo, você não pode ir à peleja, porque ele é preparado como um guerreiro desde muito moço, e você ainda é como um garoto. Mas Davi apresenta a Saul as suas credenciais, digamos assim. Davi diz: olha, eu estava apacentando, de repente veio um urso, um leão, e eu assim o feri, e ele se lançou contra mim, e eu venci. Assim como Deus me livrou do leão e do urso, haverá de me livrar desse filisteu, desse circunciso filisteu. O que chama a nossa atenção sobre isso, é necessário que eu e você tenhamos experiências com Deus. Davi, quando apresenta as suas credenciais ali, ele disse: Deus me livrou do leão e do urso, e haverá de me livrar desse enorme filisteu. Nós queremos muitas vezes viver pela experiência dos outros, e a Bíblia nos enche de várias experiências, mas é necessário que eu e você vivamos as nossas, para que a gente possa fazer como fez Davi. Davi, quando vai de encontro àquele filisteu, ele tem consciência de que Deus tinha dado a ele vitória frente a um leão e um urso, e haveria de dar vitória a ele frente àquele gigante. E assim eu e você precisamos viver nessa convicção de que, assim como Deus nos deu vitórias no passado, haverá de nos dar vitória agora no presente e no futuro, para a glória do nome de Jesus. O problema é que queremos viver as experiências dos outros e não vivemos as nossas, e na hora que elas se apresentam para nós, as lutas, as tribulações, as batalhas se apresentam diante de nós, paramos e esquecemos, ou não lembramos das experiências que já vivemos. Davi lembra-se disso: Deus me livrou do leão e do urso, e haverá de me dar vitória agora. Quantas vezes Deus me livrou e te livrou, parafraseando Davi, do leão e do urso? Quantas foram as minhas e as suas vitórias no passado? E essa que eu e você esteja vivendo agora, assim como Deus nos livrou no passado, Ele há de nos dar vitória agora no presente e no porvir, porque Ele é Deus. E Ele pode todas as coisas, Ele tem poder para fazer todas as coisas. Então apresenta diante da sua luta que você está vivendo agora as suas credenciais, porque foi assim que Davi fez.
ele apresentou as credenciais dele, ele apresentou as suas experiências, e nós precisamos ter a nossa, para que Deus possa cada dia mais e mais nos mostrar que assim como ele operou em outro tempo em nossa vida, haverá de operar agora e amanhã e sempre, porque ele é fiel. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te ilumine e te faça refletir sobre essa palavra, te faça lembrar que ele já te deu experiências e vitórias no passado e haverá de te dar vitórias agora, e isso serve para mim também. Ele é Deus, e agindo ele, quem pode impedir? Muitas vezes é um improvável. Como que aquele jovem poderia vencer esse gigante, e com uma funda na mão, com uma pedra na mão, como pode vencer aquele que vinha contra ele com escudo, com lança, alguém preparado? Eu já ouvi alguém dizer, e é verdade, se fôssemos apostar, em quem apostaríamos? Em Davi ou em Golias? Certamente em Golias, mas Deus apostou em Davi. E se Deus é com ele, quem pode ser contra ele? Se Deus é com a gente, quem pode ser contra a gente? Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Se Deus estava com Davi, ainda que tivesse um exército de Golias, Davi derrubaria todos eles, porque Deus é todo poderoso. Que Deus te abençoe e te guarde, te faça refletir sobre essas coisas, para que te leve a ter fé cada dia mais e mais. E como sempre digo, você e eu também, cada palavra que é dita da parte do Senhor serve para mim também. Deus abençoe e te guarde, ilumine sua vida e sua família, em nome de Jesus.